A paz de Cristo, amados irmãos, amadas irmãs, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, porque eu vejo assim, nesses últimos dias, nós temos sofrido bastante informações, por parte das diversas mídias, que através de redes sociais e tudo mais. E a palavra que eu queria compartilhar é uma palavra bíblica, uma mensagem bíblica que está lá no Salmo 1, Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, e diz assim: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Irmãos, essa palavra eu tenho ela comigo há algum tempo e tenho feito dela um princípio de vida. E na verdade, nesses dias que vivemos questões aí relacionadas ao coronavírus e tudo mais, eu vejo bastante postagens na internet sobre isso, bastante informação a respeito disso. E o que eu queria dizer e compartilhar, segundo o que eu entendo nessa palavra, que eu consigo extrair desse texto, é o seguinte: quais conselhos nós temos dado a nossa atenção, Quais conselhos nós estamos ouvindo, A palavra diz ali que bem-aventurado aquele que não segue o conselho de ímpios. É lógico que eu não estou querendo dizer que nós não devemos seguir recomendações das nossas autoridades, seguir recomendações de saúde, recomendações de higiene. Não é nada disso. Mas nós devemos ter como princípio de vida e de prática, na verdade, não somente de palavra, mas também de praticar a palavra de Deus, Então, na verdade, é o seguinte: essa palavra ela quer nos ensinar em que conselho nós devemos estar, buscar, que é a lei do Senhor. E essa lei do Senhor é a própria palavra de Deus. Então, a mensagem que eu queria deixar é que venhamos aquietar o nosso coração, que venhamos buscar a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, e ter a nossa vida pautada na palavra de Deus. E aí, nesse próprio capítulo, vem uma promessa que diz o seguinte, na sequência desse versículo, que aquele que medita dia e noite na lei do Senhor. O que quer dizer isso? Que a vida é pautada na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Aí vem a promessa que diz o seguinte: ele será como árvores plantadas junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido, será próspero ou bem sucedido, diz a palavra. Então, que a nossa vida venha se pautar não no que a sociedade diz, não o que as pessoas dizem, muitas vezes motivada pelo medo, pela insegurança, porque na verdade tudo isso mostra o quanto nós somos fracos diante da natureza, diante daquilo que aparece diante de nós. Nós que viemos saber que há um Deus que pode todas as coisas, que há um Deus que nos promete que se nós colocarmos a nossa vida diante dele, através da sua palavra, e meditarmos na sua palavra dia e noite, como diz lá, e não seguir conselhos de ímpios, e nem se deter em caminho de pecadores,
nem assentar na roda de escarnecedores, mas pautar a nossa vida através de homens e mulheres de Deus, através da palavra de Deus, meditando nela dia e noite, como diz a palavra de Deus. Assim nós seremos alimentados pelo próprio Deus, né? Seremos nutridos, como ele diz lá. E aí vem a promessa: serão como árvores plantadas junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Essa é a vida que nós devemos ter diante de Deus, pautado na palavra de Deus, buscando a sua revelação, os seus ensinos, e aqueles irmãos, aquelas pessoas que têm servido como voz profética nesses dias, que não têm se pautado no medo, na insegurança, porque por nós mesmos nós não somos capazes de acrescentar um dia nas nossas vidas, mas em Cristo a palavra nos diz que somos mais que vencedores. Então que venhamos ter essa segurança em Deus e não naquilo que o homem diz, naquilo que o homem pode fazer, porque está aí o coronavírus. Essa doença não tem cura, não tem uma vacina, estão se estudando várias coisas, mas até agora nada disso foi comprovado, nada disso está acessível. Então, que isso venha fazer que nós reflitamos sobre o quão nós somos dependentes de Deus. E se nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, certamente Ele vai nos honrar e vamos ser automaticamente alvos da sua promessa, que diz que nós seremos vigorosos, como uma árvore plantada junto a ribeiro. Pode ser que os ventos venham, pode ser que as tempestades venham, mas uma árvore bem nutrida, uma árvore forte, certamente ela vai prevalecer. E essa fonte de vida é a palavra de Deus e é o próprio Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus é o único caminho. A palavra de Deus diz o seguinte: eu sou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo, senão por Jesus. E ele diz também assim: eu sou a fonte de águas vivas. Quem bebe dessa água viva jamais terá sede. Então, que venhamos estar nutridos, estar forte espiritualmente, porque sem Cristo, sem Deus, nós não somos nada. Somos como palha ao vento. Aonde o vento soprar, nós iremos. E muitas pessoas têm se colocado em desespero por causa disso, porque não têm tido essa vida diante de Deus, diante da palavra de Deus. E que venhamos refletir sobre isso. Nos últimos dias eu tenho pensado sobre isso e vejo que muitos vídeos estão sendo circulados na internet, alguns com bom conselho e outros nem tanto assim. Então que venhamos pautar a nossa vida no conselho de Deus, no conselho das pessoas que estão falando da palavra de Deus. Como diz ali no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Deus abençoe. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar. Amém?